Boa tarde, meus irmãos. Eu tô passando aqui rapidinho para deixar um entendimento em relação, meus irmãos, à passagem de João, capítulo 11, versículo 44, referente à ressurreição de Lázaro. E diz assim: então o homem, Lázaro, que havia morrido espiritualmente, saiu da gruta, do sepulcro, de dentro de um templo de pedra, tendo os pés e as mãos atados. Ou seja, Lázaro estava preso, meus irmãos, totalmente preso. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, as pessoas que estão indo para dentro de uma religião acham que estão no verdadeiro ensinamento do nosso Messias, que está realmente na verdade, que liberta. Assim eles dizem. Mas eles estão, meus irmãos, igual Lázaro estava, com os pés e as mãos atadas. Uma verdadeira prisão, imóvel. E prosseguindo, com faixas de linho e o rosto envolto com pano. Esse pano aqui, meus irmãos, sobre o rosto, sobre a face de Lázaro, representava a cegueira espiritual, que se trata do véu de Moisés. E o Messias orientou-os: desatai-o e deixai-o ir. É sobre esse versículo, meus irmãos, que eu quero focar hoje. Lázaro, meus irmãos, estava preso dentro do sepulcro e saiu depois de ouvir a voz do bom pastor, depois de reconhecer a voz do único pastor, o nosso Messias. Lázaro, meus irmãos, fugiu dos estranhos, porque não reconhece a voz dos estranhos, os líderes religiosos. Quando ele ouviu a voz do seu pastor, Lázaro saiu para fora. E saiu para ser livre, através da verdade, que é o nosso Messias. Só ele que nos liberta. Só que tem um detalhe. Essa palavra que o Messias orientou aos seus discípulos: desatai-o e deixai-o seguir. Meus irmãos, desatar do quê? Irmãos, eu vou dar um exemplo bem simples de compreensão. Lázaro, meus irmãos, representa uma ovelha. Sabe, uma ovelha dentro de um aprisco, dentro de um curral fechado, totalmente preso. Agora, meus irmãos, imagine que aquela ovelha ali dentro do curral, está com os pés e a mão amarrada. Veja que situação, né? Que desconforto, que fardo pesado. Lázaro, meus irmãos, também representava os mortos e foi sepultado dentro de um cemitério, meus irmãos. Lázaro morreu espiritualmente. Só que Lázaro também representa, meus irmãos, um passarinho.
Os passarinhos, eles são livres. Eles voam em liberdade. Só que esse passarinho foi preso dentro de uma gaiola. Só que se a gente for parar para analisar mais a fundo essa passagem, quando Lázaro saiu, meus irmãos, ele ainda tinha as amarras nos pés e nas mãos. Portanto, Lázaro ainda não estava verdadeiramente livre. Embora, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? É que embora muitas pessoas saíram hoje dos templos de pedra e digam que são livres, que podem fazer de tudo, que são livres. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que a verdadeira libertação, ela só vem através do Messias, dos ensinos do Messias. O que acontece é que as pessoas confundem a liberdade que o Messias dá, uma liberdade espiritual, porque quando você conhece a verdade e sai da mentira, você está livre, meus irmãos, das mentiras do diabo, as algemas do diabo. Só que as pessoas confundem com a liberdade do mundo, a liberdade que o mundo oferece, e amam as coisas do mundo. Só que tem um detalhe, meus irmãos, Lázaro saiu, mas naquele momento que ele saiu, que ouviu a voz do pastor, ele ainda não estava totalmente livre. Porque Lázaro, sendo um pássaro, Lázaro estava com o laço que pegou ele pelas pernas e pelos braços e levou até aquela gaiola. O laço, meus irmãos, são os manjares do mundo, os prazeres da carne,